Estamos gravando aqui um episódio do nosso podcast R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade, falando sobre maternidade. E, claro, a gente tinha que ter trazido para esse episódio uma mãe especial, uma querida amiga, conhecida de todos, apresentadora, jornalista. Bom, o currículo todos vocês já conhecem. Aurora. Mãe da Aurora, É o mais exatamente. importante. O principal cargo que ela tem hoje é ser mãe da Aurora. Michele Loreto, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Nós já estamos com o nosso segundo bicampeonato aqui do nosso podcast. É sempre uma honra te receber aqui e conversar sobre um tema que, para todos que nos acompanham, é sempre muito caro e cheio de faces e camadas e olhares diferentes. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um tema muito profundo também. Muito obrigada, doutor Renato, doutora Rosana, muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui, sempre trocando e aprendendo com vocês. A gente que aprende muito. Não, e hoje o assunto que eu acho bem lógico, né, Michele? A gente sabe que eu falei da Aurora e é verdade, você acabou sendo mãe, né, numa fase da vida, não sei se era o programado ou se Nunca foi um pouco mais para frente. Então eu quero primeiro que você conte sobre isso, né? Sobre isso, como foi essa programação de estar gestante, etc. E, lógico, já juntando com a pergunta de o que muda na vida de uma pessoa a hora que ela passa a ter A gente tem umas 2 horas para você falar sobre isso, o que muda. Ter uma criança em casa. O que muda, né? Daqui a 2 anos, se a gente conversar, tem mais coisa para falar. Não, a Aurora não foi programada, mas depois que eu soube, foi muito desejada, né? Eu, na verdade, nunca quis ser mãe. E eu me lembro muito bem da doutora Rosana, em várias vezes no Bem-Estar, quando a gente falava sobre isso, ela dizia, mas ser mãe é tão bom. Tem um filho. Não pode pensar. Doutora Rosana, eu não quero, isso já está decidido. E quando eu fiz 40 anos, eu dei uma entrevista para Marie Claire, e tá lá, quem colocar no Google... Vai achar. Vai achar. Tá escrito assim, Michele Loreto faz 40 anos, aspas, não quero engravidar. Corta 3 anos depois. Não, e só te interrompendo um pouquinho, tinha uma culpa enorme das mulheres que falavam isso no passado, né? Sim. Você viveu isso? Não, nunca tive culpa, meus pais nunca fizeram nenhum tipo de pressão. Minha mãe lá atrás, quando eu era adolescente, minha mãe falava que toda mulher tinha que ter filho. Minha mãe tem 3 filhos, engravidou de mim aos 15 anos, e ela nasceu para ser mãe. E eu ficava quieta. Houve um momento ali depois dos 30, que eu falei para ela, mãe, eu não quero ter filho. E aí ela já tinha mudado a cabeça, porque o legal da vida é isso, a gente poder mudar, né? E ela falou assim, filha, hoje eu entendo que dá para ser feliz sem ter filho, que o mundo tá complicado e se você não quiser ter, você tem todo o apoio. Eu falei, cara, eu tenho 5 irmãos, sabe, assim, eu tenho uma irmã de 9 anos de idade, né? E eu falei, eu não tenho esse desejo, e principalmente eu não tinha o desejo, não era nem sequer da maternidade, porque eu ainda levantava a possibilidade de um dia adotar uma criança. Eu tinha a maternidade como uma hipótese. O que eu não queria é o que está nessas aspas. Não quero engravidar. Eu tinha pânico de ver mulher grávida. Eu dizia assim, não quero ver meu corpo mudar, não quero passar por isso. Enfim, principalmente depois que eu tive uma depressão com 38 anos, eu falava, vai que isso muda tudo, que a gente sabe que muda, né? Mexe muito com a parte hormonal. Enfim, e acabou que eu engravidei com 2 meses de namoro, numa paixão muito grande com o Alexandre. E quando eu soube que eu estava grávida, eu juro, assim, se você não quer ter filho, realmente se previna. Mas assim, 100% do tempo. Porque eu sei o dia que a Aurora foi feita, porque foi o único dia que a gente fez assim, hoje não dá nada, não estou no meu período fértil. Eu estava 4 meses sem tomar anticoncepcional, porque eu estava tentando mudar de anticoncepcional, porque eu já tinha mais de 40 anos, e eu tomava anticoncepcional com estrogênio, e muito caso de AVC na família, enfim. E eu já tive endometriose, me operei 2 vezes. Então, eu ia colocar um DIU, e estava ali naquela transição. E falei, hoje não vai dar nada. E nesse dia, a Aurora já estava decidida que era aquele dia. E quando eu soube, foi um pânico. Eu chorei durante 4 meses, assim, todas as noites. Porque eu dizia, minha vida vai mudar, minha vida acabou, eu não me imagino cuidando de ninguém. Eu não sei nem se eu sei cuidar de mim e tal. Né, sempre tive cachorro, sou apaixonada por cachorro. Tinha 2, agora eu tenho uma.
O outro faleceu faz tempo. E eu dizia assim, eu só sou mãe de cachorro, só sou mãe de pet. Não... Enfim, mas o Alexandre, que nasceu para ser pai, já tem 2 filhos, né? Tem um de 10 e um de 13 do primeiro casamento dele. Ele falou assim, vai ser legal, vai ser ótimo. Eu quero muito ter um filho com você. Eu falei, você é louco, cara. Enfim, e aí a Aurora veio e eu acho que os 9 meses são perfeitos, porque eles fazem a gente ir entendendo, aceitando, enfim. Eu hoje, né, sendo mãe, eu tenho mais certeza daquilo que eu falava antes. Eu acho que quem não Eu quer ia ser fazer mãe... essa pergunta. É. Se você fosse doutora Rosana, Aham. certo? No bem-estar que você comentou, que eu te Sim, falava sim. que ser mãe é Uhum. bom, não sei o quê. Você hoje falaria como eu Se pra eu mudei, alguém? né? Se você mudou. Ou se você continua com a mesma visão. Eu continuo com a mesma visão de que se você não quer ter filho, não tenha, porque vai mudar a sua vida, sim. E se você não tiver uma rede de apoio, se você não tiver sua vida estabilizada, isso pode te desestabilizar. Então, eu acho assim, a mulher que ela não tem o desejo de ser mãe, ela tem que colocar isso para ela, ser muito sincera e não ter. Eu afirmo mais ainda, né, que dá para ser feliz sem filho, Claro. né? E que se você não quer ser mãe, não seja. Agora, por um outro lado, eu entendo hoje que eu não entendia quem quer ter. Né? Isso eu não entendia. Por quê? Porque é maravilhoso. É Né? maravilhoso. Agora a sua vida Só sendo vira... mãe para saber, né? Só sendo mãe para saber. Então, assim, hoje eu também reconheço que é maravilhoso, sem você se anular, porque eu acho um perigo isso da maternidade, que te anula como mulher, como profissional, como ser humano. Então, assim, você não pode virar mãe e só ser Claro, mãe. claro. Até para a educação dos seus filhos, né? Até para exemplo, né? Exemplo, E quando isso. é que isso mudou? Quando é que esse pânico, esse choro de 4 meses virou uma curtição, a gestação? Foi no fim? Tem algum fato? Foi ver o carinha no ultrassom? Foi... O coração me fez chorar com 6 semanas. Quando é que virou a chave? Você falou, puxa, isso aqui vai ser legal. O coração me fez chorar com 6 semanas, porque até então eu tava, é só um saco gestacional. Não, é só um embrião, a gente não sabe para onde vai. Porque eu realmente não... não é que eu não acreditava, mas eu tinha dúvida se aquilo iria para frente, Também, né? Com endometriose, 43 anos, será que isso vai dar certo? Será que vai ser tudo bem? E no que a gravidez foi indo tudo bem, eu não tive nada. Eu tive, sim, uma pré-eclâmpsia tardia, com 36 semanas. Acabei fazendo um parto por indução, parto normal, consegui. Ela nasceu com 37,6. O Renato viu o pezinho e falou 38. Nasceu super bem, maravilhosa. Então, assim, foi uma gestação sem nenhum problema, sem nenhum risco, sem nenhum perigo. Mas eu acho que eu fui me acostumando, foi uma coisa muito suave. Mas tem um fato que foi muito marcante para mim. E aí, viva a ocitocina, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu acho que eu aprendi com a maternidade que não ter expectativa é a melhor coisa para um ansioso de carteirinha, né? Eu sou ansiosa de patológica. E o que eu achava? Que no momento do parto, aquela criança ia vir. Isso realmente acontece. A Aurora hoje tem 1 ano e 7 meses. Eu a amo muito mais do que no dia que ela nasceu. E que eu ia olhar e ia dizer, e aí, tudo bem? Prazer. Prazer, sou sua mãe e vamos lá. Que eu já ouvi esse relato de muitas amigas que queriam muito a maternidade. Falou, cara, a gente espera aquele amor incondicional e a criança vem e o que você tem de instinto é aquela criança não vai cair, não vai passar fome. Instinto maternal é isso, você vira um bicho, você protege seu filho com tudo, mas o amor você constrói. Então, eu fui sem expectativa. Tudo bem. E eu confesso que na hora que aquela criança veio para mim, né? Hoje em dia, com esses partos humanizados, uma coisa muito linda, né? No momento que a médica... Primeiro ela fez assim... Foi a melhor foto que você publicou. Eu tô assim, né? Na hora que eu vi, meu Deus, eu tomei um susto. Eu falei, isso saiu de dentro de mim. E na hora que a médica me deu a Aurora, a primeira reação minha que ela fez assim, eu falei, não. Aí ela falou, segura. Eu falei, eu não vou saber segurar. Ela falou, é sua filha. Eu falei, mas eu não vou saber. Ela vai. Aí eu peguei a Aurora. No momento que eu pego a Aurora, que ela vem pra cá, que todo mundo, né, coloca ela ali. Cara, eu senti um amor, uma explosão
dentro de mim, assim, foi um amor gigante. Esse contato pele a pele É hoje, muito importante. no momento É, do parto, é. é algo que, lógico, antigamente todo mundo fazia, daí se perdeu um pouco, e agora, né, agora já faz alguns anos, é fundamental. É fundamental. É fundamental para tudo, para estimular, você falou, vivocitocina, né? Para estimular, inclusive, tudo, Amamentação. lactação, tudo. Quer dizer, A é segurança da fundamental, criança, né, que está ali sem saber o que fundamental. acontece. E essa troca que você está trazendo aqui, É. dessa explosão de... E aquele momento eu senti um amor, me invadia, assim, de uma maneira. E eu me lembro até que o meu puerpério, por mais que eu me sentisse fragilizada, eu digo sempre que eu fedia, né? Porque você fede a sangue, a leite, a suor e tudo, e golfo de criança, e troca a criança, e é cocô, e é tudo. Eu dizia, gente, eu tô fedendo. Eu me sentia fedida o dia inteiro. Mas, assim, foram os 2 meses, meu puerpério, mais serenos da minha vida. Eu nunca Você me tinha senti... dedicação exclusiva a um Tinha. projeto, olha só. Não, mas assim, a vida ficou calma. Eu sou uma pessoa muito agitada. A vida ficou doce, a vida ficou calma. Apesar de eu estar toda remexida, aquelas cólicas do útero voltando, a pojadura, tudo. Mas assim, eu nunca me senti tão bem, tão tranquila. Nunca mais. Eu tenho certeza que aquele sentimento não vai voltar. A Sabe? maternidade traz muitas coisas diferentes, né? Mas uma das coisas que mais muita gente fala, e é verdade, a gente olha os nossos pais diferente depois que a gente tem filho. A gente entende muita coisa e olha para as nossas mães e fala, puxa, agora eu entendo muita coisa. Você passou por isso também? Você passa por isso ainda diariamente? Diariamente. Né? Diariamente. Diariamente, né? Eu fiz até um texto agora para crescer que vai sair, que é A Mãe da Mãe, que é também uma homenagem à minha mãe e a todos os avós, né? Eu acho que no momento que você está ali, né? Todo mundo está olhando o bebê. A única pessoa que está olhando para você é a sua mãe, né? E eu vi na minha mãe um cuidado comigo de mãe, um olhar para mim que eu vejo na minha filha. E foi muito louco você falar disso, porque assim, logo que eu engravidei, eu sou muito grudada aos meus pais, né? Eu afastei a minha mãe de mim. Eu fiquei meses falando pouquíssimo com a minha mãe enlouquecendo, perguntando pro Alexandre, pelo amor de Deus, cadê a Michele, notícia. Eu não queria, eu tratei isso na terapia. A terapeuta falou, olha, você está tentando se afastar da imagem de mãe para criar a sua imagem de mãe. Então, eu rejeitei minha mãe. Quando foi chegando no final, eu fui trazendo a minha mãe de volta. Quando a Aurora nasceu, assim, tanto que eu estava na sala de parto, eu falei, eu preciso dar um beijo na minha mãe antes da Aurora nascer. Eu só queria a minha mãe, sabe? Claro, eu queria o Alexandre ali, mas eu queria muito a minha mãe. E aí eu trouxe ela de volta. E o meu pai, no momento que a Aurora nasceu, eu dei uma rejeitada no meu pai. E depois voltou. Porque aí eu acho que foi a coisa muito do feminino ali, sabe? Ele mais num papel de homem e eu assim, pô, a gente se ferra todinha. Minha mãe passou por isso. Tá aqui bonitão, não acontece nada, né? Aí. Então, assim, eu tive isso e eu hoje falo para ela, porque principalmente, assim, eu tive filho com 43 anos, com uma vida financeira já tranquila. Madura, né? Não era uma menina de 16 anos. Mais de 10 anos de terapia, analisada, medicada e tudo mais. Minha mãe me engravidou de mim com 15 anos, me teve com 16. Ela ia para o colégio. O peito dela, ela saía com... Ela me amamentou até 1 ano e 3 meses, com... Estudar babando leite. Babando leite, entendeu? E ela foi, assim, incrível. Meu pai também. Então, assim... E eu olho para minha mãe e penso assim, cara, você passou por isso tudo com 15 anos, como que pode, loucura, né? Mas assim, e só completando a coisa do puerpério, que eu acho que assim, a gente tem que respeitar muito, porque cada mulher passa de um jeito, tem mulher que tem baby blues, tem mulher que tem depressão pós-parto, mas assim, para mim, até para quem tá grávida, assim, não ficar tão assustada, porque eu tinha muito medo do puerpério, justamente por já ter tido uma depressão, acabou que foi tudo ao contrário, eu nunca fui tão serena, tão feliz, tão tranquila. E teve uma coisa muito louca que aconteceu comigo, que eu falei pro Alexandre ainda na maternidade, né? A gente demorou um pouco mais para sair, que a Aurora teve icterícia, então a gente ficou 5 dias na maternidade. E eu olhei para ele e falei assim, eu nunca te amei tanto.
eu me apaixonei de novo por ele, só que assim, 200 vezes mais, assim, minha paixão por ele explodiu. Eu falei, cara, eu amo muito você, eu já sabia, mas agora eu sei mais. E depois eu fui tentar entender o que era isso. Obviamente, muito ocitocina, né? Mas existia uma coisa muito importante ali, que é a coisa da rede de apoio, que pai não é rede de apoio, mas enfim. Mas o apoio, né? Vamos tirar a rede, apoio. O Alexandre, ele... Aí fica o recado para os pais, né? Eu sei que a gente está falando de maternidade, mas o recado para os pais. O Alexandre, ele não... É óbvio que ele... Eu sabia que ele seria um excelente pai. E ele é. Então, assim, todo cuidado que ele teve com a Aurora, eu tive zero surpresa. Eu sabia que ele ia ser daquele jeito. Mas o cuidado que ele teve comigo foi um negócio, assim... Eu me lembro do primeiro banho que eu fui tomar, sabe? Ele entrou comigo e ele falou, você quer sua mãe e tal? E naquela hora até quis ele. Eu falei, eu quero você. E eu comecei a fazer xixi, assim, porque é parto normal, ela passou, bateu na uretra, enfim. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou, não se preocupa, não se preocupa. E quando eu vi, ele estava lavando a minha calcinha. Uma coisa super íntima, mas assim... Eu falei, que é isso? Cheio de sangue, não sei o que. Ele falou... Calma. Entra. E era ele que olhava para mim também. Assim, além do olhar da minha mãe, eu tive ele. Me trazia comida, me trazia água. É importante, né? Até hoje ele me traz café da manhã na cama. mas... E ele dizia, cara, você carregou essa menina 9 meses. É o Doutor mínimo Renato que eu tenho que sabe fazer, que é a o mínimo que eu amamentação tenho foi que um negócio fazer. que eu tive que lutar muito, né? E não aconteceu nada comigo. Então, assim, o olhar dele para mim foi importante pro relacionamento. Até porque no momento que você vira pai e mãe, o relacionamento fica ali no cantinho da gaveta durante um tempo, né? Fica. Então, É você isso ter aí. isso é tão importante, você se sentir amada e cuidada, né? Sim. Que é a história do cuidado da mãe, da mulher, da saúde da mãe no puerpério, que todos os olhos vão para a criança. Então, eu queria saber como é que você falaria isso hoje para quem está vivenciando isso, e independente, inclusive, de nível socioeconômico. Sim. Porque uma coisa é você falar, então acho que é um aspecto importante para a gente abordar. Independentemente de nível socioeconômico, você ter uma rede de apoio te ajuda muito, né? No caso, a minha foi minha mãe, uma tia, depois mais para frente chegou a minha irmã, mas no meu puerpério especificamente foi a minha mãe, que era o melhor cuidado que eu poderia ter. E a parceria do Alexandre, do meu marido, do pai da Aurora, que foi essencial, né? Eu acho que sem isso, né, eu que já tive uma questão de saúde mental, provavelmente pode ser que eu teria pirado. Porque para aguentar a noite sem dormir, para aguentar um peito que está doendo e tudo mais, ou você tem uma rede ali e você tem uma parceria, né, com quem está do seu lado, ou não dá certo. Mas, assim, olhar para essa mulher é muito importante, aquilo que eu estava te falando, que inclusive isso aumentou meu amor, né, pelo Alexandre, porque a gente fica assim em segundo plano, e a gente também se coloca em segundo plano, né, porque você está tentando fazer um ser humano sobreviver. Mas quando é que você começou a olhar para você de volta? Teve uma cena muito interessante. Quando a Aurora tinha 15 dias, a minha mãe entrou no quarto, eu estava amamentando. Numa luta muito grande, porque ela não estava ganhando peso, e eu lá me sufocando com bomba e tudo. E eu me lembro que tinha um espelho na minha frente, eu estava horrorosa, assim, eu estava com cabelo, assim, com uma teta de um lado, a outra do outro, a menina mamando, e minha mãe entrou e falou assim, acabou? Eu falei, sim. Aí eu estava botando ela para arrotar, ela falou, me dá. Eu falei, o que foi? Levanta, vai pro salão. Eu falei, oi? Vai fazer a unha... Vai fazer o cabelo? Eu falei, mãe... Como assim? Você tá horrorosa? Eu pari faz 15 dias, não vou fazer unha e cabelo. Minha unha tinha esmalte assim, só o restinho. Ela falou, vai cuidar de você. Eu falei, não, a Aurora daqui a pouco... Ela acabou de mamar, Michele. Ela não vai querer mamar só daqui a 2 horas. Né? A gente já sabe o ritmo dela. Vai. O salão é aqui do lado, em 1 hora você vai e volta. Eu, não, mãe, vai sim. Pegou a menina do meu colo, mãe, toma um banho, vai embora, você está precisando disso. E aquilo foi tão importante. Eu me lembro que lavava o meu cabelo e eu dizia, obrigada, obrigada. Então, assim, minha mãe fez eu olhar para mim, né? E o Alexandre, a gente, quando, né, eu falei, preciso voltar a uma atividade física, por isso que essa coisa da parceria da rede de apoio é importante, sozinha você não consegue.
infelizmente, a maioria das mulheres não tem isso. O Alexandre, quando eu voltei a fazer exercício, e às vezes nossas agendas batiam, mesmo eu ainda de licença maternidade, ele dizia assim, não, se bater o horário, quem vai é você. Quem mais precisa nesse momento é você. Então, assim, eu tive esse apoio para que eu voltasse a olhar para mim. Só que, obviamente, demorou. E eu vou te dizer, eu acho que hoje é que eu consigo me arrumar, tal, me olhar no espelho e dizer, tô bonita. Eu tive um problema muito grande eu engordei 26 quilos na gestação, sem comer, e sem comer muito, viu? Não sei de onde veio aquilo. A Aurora nasceu com 3,270, nem era um bebê. Enfim, e emagreci 14 quilos ali em 1 mês e meio, amamentando, e depois eu voltei. E eu passei dos 80. O máximo que eu já tive na minha vida foi 68. E aí, o que aconteceu? Quando eu parei de amamentar, ela tinha 7 meses, eu estava indo para uma pré-diabetes, tomando remédio de pressão, colesterol, triglicérides, tudo ferrado. E aí eu falei, preciso cuidar de mim. E o médico olhou para mim, o endócrino, falou muito sério, assim, você precisa emagrecer agora, porque você não pode ficar muito tempo nesse peso, né? E aí eu tive que fazer um tratamento, atividade física, mudar minha alimentação, tudo isso. E isso foi importante para eu me reencontrar, porque assim, eu fui do 38 para o 44. Ou seja, eu voltei a trabalhar, não tinha roupa, eu tive que comprar roupa para voltar a trabalhar. Porque quando você não está trabalhando, você vai ali no vestidinho ainda da gravidez, né? Enfim, e isso foi muito importante, eu começar a me cuidar, a começar a me olhar, né? A me respeitar e me colocar de novo nesse lugar de mãe, de mulher. É uma pena, assim, que nem todo mundo pode fazer isso. E, claro, em muitos momentos você precisa de grana para fazer isso. Né? É fácil falar fácil. Já é difícil para quem está nessa questão do privilégio que a gente está, numa situação de desatenção. É muito mais Mas difícil, eu acho que o né? recado importante é o recado de que, independente de qualquer coisa, a mulher tem que olhar para ela de novo, assim como possível, mulher, no seu assim tempo, que né? possível e da forma que conseguir. Exato. Porque a tendência que a gente vê é que uma vez que você vê que você está com o cabelo daquele jeito, com o sobrepeso, você fala, bom, agora já era. E não é isso. E não é isso. Então, claro que tem esforço, mas eu acho que isso é importante, inclusive para voltar a autoestima, para voltar... Tem uma série de coisas. Sim. E para você estar até mais disposta emocionalmente, lógico, de cuidar faz um bem para a criança, né? Para todo mundo. Faz um bem para a criança. Eu acho que é Relação pra muito criança, importante a gente falar isso, porque às vezes a gente vê que o pessoal acaba falando, agora já não tem mais jeito. Não, Vamos não tocar é assim. num tema que é difícil para muitas mães. Você já falou rapidamente que é a amamentação. Você passou alguns maus bocados com a amamentação. Tem mãe que não consegue, tem mãe que romantiza demais, acha que é lindo, aquela propaganda, só o bebê, musiquinha no fundo. Nada como vivenciar a experiência de amamentar com dificuldades ou com facilidades, né? Que recado você deixa aí para as mulheres que estão aí na luta da amamentação, ou curtem amamentar, ou que não conseguiram amamentar? O que você vê hoje na amamentação, Michele? Quando eu engravidei, eu tinha 2 coisas que eu queria muito fazer. Ter um parto normal, mas eu ia até onde desse, e amamentar. E amamentar era uma dúvida muito grande, porque eu tenho uma redução mamária e uma redução considerável. Eu tirei mais da metade do que eu tinha de peito, eu tinha um seio muito grande. Eu tinha glândulas infartadas, né? E o médico, na época, eu me lembro que ele falou para mim, assim, eu deixei muita glândula, né? Então, mas eu nem liguei, porque eu falei, eu não vou ter filho, pode tirar, podia ter tirado tudo. Enfim, mas eu tinha essa dúvida, né? E era uma das coisas que eu não queria engravidar, era isso. Porque o seio, depois que você mexe, que é diferente de colocar silicone. É uma cicatriz gigante, sabe? Fica tudo muito sensível. Então, de imaginar uma criança ali, já me dava nervoso. E aí, quando eu tive a Aurora, e ela veio, e quando ela é muito bonitinho, né? A criança começa a procurar seu peito, e quando ela encontrou, a sala inteira fez... eu falei, o que foi? Aí a enfermeira obstétrica veio e falou assim, a pega dela é perfeita, ela nunca me machucou, ela nunca nada. A pega dela foi assim, bonitinho. E aí eu tive a pojadura no hospital, fiquei super feliz, falei, cara, eu tenho um leite, tá descendo, nananana. Mas o que aconteceu? Ela não ganhava peso, né?
hoje em dia, eu acho que não era nem pela quantidade de leite. Eu acho que eu devo ter fibrosado alguns ductos, sabe? Então, demorava para sair e ela cansava e dormia e não mamava o suficiente. E aí ela ia ganhando 30, 60 gramas a cada 15 dias, quando com 35 dias a gente teve que entrar com a fórmula. E eu prometi uma coisa. O pediatra falou, é uma pena, porque quando entra a fórmula, geralmente a criança deixa o peito. E eu falei, ela não larga meu peito. E a gente foi quase que até os 6 meses com 50%, 50%. Dito isso tudo, eu quero dizer que eu odiei amamentar. Por quê? Porque eu tenho essa questão da cicatriz, né? Que hoje, quando eu lembro, me dá um nervoso, porque realmente fica mais sensível. Eu tinha durante um mês e meio, só depois que eu fui entender isso, eu tinha um enjoo durante os 5 primeiros minutos de amamentação dela. Eu tinha vontade de vomitar. E estão estudando isso, né? Porque é um tipo de disforia que a mulher tem, tá? Algumas choram. Eu tinha um enjoo horroroso. E aí eu aguentava firme, passava, e ali eu continuava amamentando. O que aconteceu comigo? Eu queria amamentar por quê? Porque era a melhor coisa que eu podia dar para minha filha. E eu quero dar o melhor para ela, né? Então eu dizia, cara, eu mamei até 1 ano e 3 meses. Eu sei o benefício que isso teve para minha saúde. Eu quero amamentar. Quando eu comecei a amamentar, eu já achava que não ia ser legal. Realmente, não vi prazer, não vi beleza, não vi nada. Mas a minha amamentação, ela foi racional. Eu olhei para aquilo e falei assim, ela precisa disso e eu posso fazer esse esforço. Eu vou fazer esse esforço por ela. E fiz, mesmo complementando, eu continuei. Eu parei com 7 meses, porque eu voltei a trabalhar, e não foi uma decisão fácil, mas eu voltei a trabalhar e eu viajo. Eu falava, eu vou ficar 4 horas da manhã com uma bomba num hotel, vai ser difícil. E a introdução alimentar dela foi linda, foi maravilhosa, e ela já estava olhando para o meu peito com certo desdém, né? E foi tudo bem. Mas, assim, é isso que eu digo, assim, eu não gostei de amamentar. Não gostei, não achei lindo, não achei romântico. Ou seja, tem um momento ou outro ali queria, que ela olha e é fofinho, tal. Mas assim, eu botei na minha cabeça que isso é o melhor que eu posso dar para minha filha. Aquilo que vocês falam é a primeira vacina, é a imunidade, é a parte intestinal, tudo que eu tenho de melhor para dar para ela. E eu tenho. Então, isso não vai me matar. Eu vou fazer esse esforço. Então, o que eu digo para as mães se você também não conseguir, cara, por algum motivo, né? Eu lembro você me contando quando vocês decidiram juntas que a amamentação ia parar. Essa também é uma história bacana. Eu conversei com ela. Ela tava, no dia que ela fez 7 meses, e falei, filha, e conversei. Olha, mamãe, não vai dar mais o peito para você, E ela ficou me ouvindo. A gente acha que eles não entendem, eles entendem. Eu falei, então hoje você vai tomar o último TT. E ela mamou de um jeito que ela não estava mais mamando. Porque ela já estava com a introdução alimentar há 1000, há um mês já. E ela, de se engasgar, e de querer o outro peito, e de querer voltar para esse. Ela mamou muito, ela se engasgou, ela regurgitou e tal. No outro dia, era como se meu peito nunca tivesse existido. Esses dias eu mostrei para ela um vídeo, apesar dela não ver tela, mas eu mostrei esse vídeo dela mamando. E ela ficou assim, ó. Aí você pergunta agora para ela, Aurora, você mamou no TT da mamãe? Ela faz... Bonitinha. Então, assim, eu acho assim, é muito importante. Claro, para uma mãe que não conseguiu amamentar, ouvir outras mães relatando que conseguiram, é muito doloroso. Mas, assim, você também não tem culpa. Mas, assim, se você está na dúvida... Mas você precisa vá pelo racional. investir nisso. Vá pelo racional. É um investimento que tem que ser não feito, gosto, porque é a melhor coisa que você pode não oferecer. isso, não tá aquilo. tudo bem, né? Vai pelo racional, que é o melhor para a saúde. A Aurora nunca precisou de um antibiótico. A Aurora nunca precisou de uma internação. E eu sei que o meu leite fez diferença nisso, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo. E eu acho que é importante eu dizer, não gostei de amamentar, mas amamentei. Porque senão fica só nessa história do romance, né? E é uma coisa difícil pra caramba. Tem mulher que... Eu me lembro minha mãe, com a minha última irmã, eu tinha 16 anos quando essa minha irmã nasceu, a mais nova dela, o peito da minha mãe sangrou. Isso é muito comum, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante você fazer...
por esse amor, por você querer o melhor para a criança. Muito bom. Vamos caminhar para o fim com a última pergunta. Antes de você mostrar a camiseta, nós temos que mostrar Deixa a eu mostrar camiseta. agora. Lógico, olha lá. Aqui está escrito mãe. Maninha. Recifense, Eu sou uma pernambucana. pernambucana. Não podia estar com uma camiseta diferente. Eu sou mãe agora. Uma maninha. Quem diria? Maninha. A pergunta é, obviamente, para a gente terminar, a volta, né? Ao trabalho, a volta à rotina, a volta naquele convívio mais dos 7 meses, já não é todo dia, o tempo todo, vem a viagem, vem tudo. Eu sei que você tem o seu parceirão lá que faz toda a função tão bem quanto você, mas como é que fica o coração nessa distância, na primeira viagem, no dia inteiro fora? Foi de boa para você voltar? Não. A primeira viagem que eu fiz, na verdade, ela foi comigo, porque era Dia das Mães. Aí, mas veio a segunda. Veio a segunda, E na claro. segunda eu dei uma choradinha. Mas assim, eu acho que a gente pensa que... Você ainda não viajou, só você e o Alexandre sem ela. Viajaremos em julho. Então, ainda não. Ainda não, mas acontecerá. Antes dos 2 anos dela. Mas assim, eu acho que tem uma frase que muita gente fala, assim, e é verdade, assim, quando você vive a maternidade, você entende que a gente acha que a gente ensina os filhos e eles ensinam pra gente, né? E a Aurora é uma criança muito diferente da criança que eu fui. Então, os medos que eu tinha do que ela tivesse, tipo, eu fui uma criança com muito apego à minha mãe não podia sair de perto, até os 5 anos eu dava trabalho, o primeiro dia de aula foi um chororô, eu tinha 1 ano e 3 meses, a mesma idade que a Aurora foi para a escola, e minha mãe se traumatizou comigo. E a Aurora, ela chora para voltar da escola, eu tenho que dizer na escola que eu trato ela bem, porque parece que ela não gosta da casa. Ela simplesmente, tchau, mamãe. Então, isso, eu quis chorar, mas quando eu vi ela fazer assim, os 7 meses, só o tchau, né? Ela ainda não falava. Aquilo me reconfortou, né? E até hoje. E a gente fez uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E a psicologia fala para fazer isso, e é verdade. É você nunca sair escondido. Então, por mais que ela chore, e ela não chora, a gente chega e conversa. Fala, mamãe vai trabalhar. Mamãe vai viajar hoje. Você vai ficar com a titia. Mas amanhã mamãe volta, tá? Mamãe vai trabalhar porque ela precisa e porque ela gosta. É importante para ela. Beijo, filha. E ela me dá beijo, me dá tchau e tudo bem. Então, assim, no começo eu quis chorar naquele primeiro momento. Depois eu tive um momento, como eu viajo e fico mais de 24 horas fora, eu tive um momento de... Tô de folga, tô trabalhando, mas tô de folga. Esse que é meu Então, lazer. assim, eu viajava, eu ia pro Rio, né? Moro em São Paulo, ia pro Rio, e eu achava o máximo tá sozinha no hotel. Aí ia no shopping, e via vitrine, sem me preocupar e tal. Hoje em dia, meio que virou. Assim, eu já fico querendo rapidamente voltar, e eu não durmo mais bem no hotel. Eu fico... Apesar da Aurora dormir a noite inteira, eu fico, parece que eu tô sempre ligada nela, né? Então, assim, mas foi muito importante. Quando a Aurora fez, eu tirei 7 meses, porque foram 6 de licença e 1 de férias, mas quando ela fez 6 meses, eu falei, já deu. Eu queria voltar a trabalhar. Eu falei, a Michele precisa disso. E a filha da Michele vai precisar ver a Michele fazendo isso. E aí, quando eu voltei, eu tava com muita vontade de voltar a trabalhar, né? Mas aí você vai se readaptando, o mundo parece que tá diferente, né? Eu digo que toda hora parece que o mundo tá diferente. Quando eu saí da maternidade, agora voltando lá para trás, eu falei uma vez pro Alexandre que naquele momento, assim, eu dentro do carro, atrás com a Aurora, eu olhava, assim, e parecia que as folhas se mexiam devagar. A ocitocina, né? As folhas se mexendo devagar. Parecia que o mundo tinha outro cheiro. Porque eu tava muito, assim. E hoje, assim, já é um ritmo mais frenético. A Aurora tem 1 ano e 7 meses com uma cabeça lá na frente de 3. Então, ela fala muito mais do que para a idade. Ela anda, ela se movimenta muito, ela não tem medo de nada. Então, eu tenho que estar nesse ritmo dela, mas foi muito importante para mim, né? Eu tive que tomar essa decisão difícil de parar de amamentar, mas no meu caso, eu acho que foi importante, até porque ela é muito esperta, depois ela poderia dar trabalho com quem ela ficasse se não tivesse o peito da mãe. Então, assim, eu acho que é difícil, nunca é fácil, porque você fica com uma ligação, tipo, eu tô aqui, eu olho, tipo, agora, nesse momento...
ela hoje vai ficar um pouco mais na escola. Ela tá indo tirar a soneca. Eu tô sempre sabendo O que ela tá fazendo? o que ela tá fazendo, né? Então, assim, é uma ligação. Isso, a notícia que eu vou te dar é pro resto da vida. Pro resto da vida. É pro resto da vida. E você sabe, Fica tranquila que é pro resto é da pro vida. resto da vida. Minha mãe fala isso, assim. Minha mãe fala, quando você viaja pro Rio, por isso que eu fico. Já pousou? Já chegou? Já tomou água? Minha mãe me pergunta, eu tenho 45 anos, minha mãe pergunta, tô bebendo água, mãe. Ela pergunta todo dia se eu bebi água, entendeu? Então, realmente, é pro resto da vida. Agora, para encerrar, né, já que vocês vão encerrar, eu tô aqui com uma frase desde o começo e que eu queria que fez um triplex na minha cabeça, como falam. Que eu li esses dias e eu achei a coisa assim, eu tinha acabado de colocar a Aurora para dormir. E eu olhei aquilo e fiquei, cara, fez todo sentido. Que a frase falava assim, a parte mais difícil da maternidade é que você está criando um ser humano que você não consegue mais viver sem, mas você está criando ele para viver sem você. Para o mundo. Para o mundo. E eu acho que isso é muito importante, né? Os filhos têm que ser criados... sempre me perguntaram, desde que eu estou grávida, o que você quer para a Aurora? Eu quero que ela seja decente, obviamente feliz, mas que seja um ser humano decente, que está faltando hoje em dia no mundo. Essa categoria está faltando. Característico. Eu quero que ela seja uma pessoa boa, eu quero que ela olhe para o outro com respeito. O resto é o que ela fizer. Mas, assim, todo dia eu penso nisso. Eu estou criando para ela viver sem a minha presença, né? Sem a minha ajuda, né? E isso é muito importante a gente entender, até para se olhar como mulher, né? Porque a gente tem que ser mãe, mas a gente tem que ser mulher, a gente tem que ser profissional, porque isso é importante, porque também vocês já viveram isso, tem um momento que o ninho fica vazio, né? Lógico. Os filhos vão fazer sua vida. E aí resta o quê de você, né? Resta você ficar ligando toda hora para encher o saco do filho? Não dá. A gente tem que ter nossa vida e isso é saudável para todo mundo. Mas eu confesso, assim, é algo totalmente inesperado na minha vida, mas eu sou muito feliz sendo mãe daquela garota. É isso aí. A Aurora, para quem não conhece, quem nunca viu por aí, já deve ter visto a Aurora por aí. A Aurora é uma figura, uma paciente incrível, uma menina maravilhosa e, claro, com os pais e com o amor que recebe. Próximo, daqui a um tempo, estará conosco aqui, sendo entrevistada, do jeito que ela fala e se desenvolve. Ela vai ser a nossa próxima entrevistada muito em breve. Inclusive, quem nunca viu, pode ir no meu Instagram, Michele Loreto AP, e procurar um vídeo em que ela tinha mais ou menos uns 8 meses, 9, talvez, por aí, em que eu falo assim para ela, que fure! E ela faz... É o fim da picada. Ela sempre, durante muito tempo que ela ouvia o nome Kifuri, ela tossia. Porque toda vez que ela tossia fingindo, que tem essa fase que a criança finge a tosse, eu dizia, vou chamar o Kifuri. Você tá tossindo, vou chamar o pediatra. E aí ela ouvia o nome e agora fingia uma figura. tosse, Cara né? de pau. Então pode ver esse momento espetacular. Siga a Michele Loreto, @Michele com 2 L's. 2 L's, Loreto com um T. Um T. AP. @Michele com 2 L's, Loreto com T, AP. No Instagram, nosso Instagram, R3K Oficial, @Renato Kifuri, @Rosana Richman, nos nossos podcasts, nos tocadores de podcast, no Spotify, no YouTube, nós estamos lá também. Michele, obrigado por ter vindo conosco aqui bater esse papo sobre maternidade. Eu acho que a gente não podia ter sido mais feliz ao escolher a mãe do mês de maio de 2025. Super obrigado. Eu Obrigado. acho que muito importante tudo que você falou para a gente que aprendeu um monte, mas principalmente quem está ouvindo a gente. E eu Isso que aí. agradeço a vocês por todo o ensinamento, porque eu acho que o papel de vocês é muito importante. Não basta ser médico hoje em dia, né? Não dá para só ser médico ali no consultório, atrás de uma mesa. Você tem que levar essa informação. O país que a gente vive carece disso. As pessoas, né, têm às vezes dificuldade ao acesso. E eu sempre falo que saúde é informação, informação tem que ter saúde. Então, você tendo a informação, você tem muito mais cuidado com a sua saúde, entende melhor, muitas vezes, o que o médico quer dizer. E isso é de extrema importância. Toda a conscientização de vacina, né, que vocês fazem, que é algo essencial. Por favor, pai, mãe, vá vacinar seu filho, vá vacinar contra a gripe, contra a Covid, contra tudo, não faz mal nenhum. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, com querida. todo mundo. Assim, Muito vocês obrigada. são maravilhosos. Obrigada mesmo. Obrigada por estar aqui Obrigada. com a Até gente. a próxima.